Eu saúdo todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? E a saudação também a todos que estão nos acompanhando através dessa live. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos amados irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 2. Vamos ler somente o verso 15. Cantares de Salomão, capítulo 2, somente o versículo 15. Glória a Deus. Amém? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares fica depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amém? Você acha? Diz assim: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vou ler mais uma vez: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Soberano Deus que estás nos céus, Pai, nessa noite nós estamos diante da tua santa e gloriosa palavra, da tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão de corpo, alma e espírito, e que é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, meu Deus, fala conosco, usa a minha vida pelo teu Espírito, usa, Senhor, a mim, Senhor, como porta-voz do céu, como boca de Deus neste lugar, e que o Senhor possa falar conosco aquilo que cada um de nós necessitamos ouvir do Senhor. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar a vossa cena, glorificando o Senhor. Irmãos, nesse dia de hoje, Deus ele tem colocado essa palavra ao meu coração. Na verdade, foi no período da tarde, desde a manhã eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, sobre o que o Senhor ele queria falar. Eu estava com uma outra palavra até pronta, mas na parte da tarde, Deus então ele mudou e ele trouxe esse texto fortemente ao meu coração. Irmãos, todos nós gostamos de colher os frutos do nosso trabalho, sim ou não? Sim. Seja em qual área for da tua vida, você gosta de colher os frutos. O que representa colher os frutos? É você receber as bênçãos daquilo que você esforçou, daquilo que você plantou, da semeadura que você plantou, que você cuidou dela. Então todos nós gostamos de colher os frutos. Eu gosto muito de mexer com a terra, eu gosto muito de plantar as coisas. E eu acho maravilhoso, porque você lança a semente, aquela sementinha ela germina, ela começa então aquela plantinha a crescer, ela chega então no estágio da floração. No estágio da floração é muito importante, porque é através da floração que acontece então a polinização, e então da flor sai então fruto. Então é um processo muito importante. E coisa mais gostosa do mundo é quando você planta e você colhe aquilo que você plantou. E isso já vem de Deus. O próprio Deus ele já determinou isso. Falando: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então é gratificante para o ser humano quando ele planta e ele colhe o fruto do seu trabalho. Isso eu estou dizendo em todas as áreas da vida, tanto no sentido da agricultura, mas como também no sentido de outras coisas. De você semear, de você cuidar, para que você venha a ter uma boa colheita. Mas nós sabemos, irmãos, que todas as lavouras elas têm pragas. Qualquer lavoura tem praga. Eu gosto muito de plantar tomate. Penso numa coisa para dar praga é tomate. Hoje mesmo estava a pastor de testemunho, estava passando veneno à tarde, porque senão você não colhe. Então sai muita praga. E espiritualmente falando, existe também os inimigos que vão se levantar para que nós não venhamos ter uma colheita. Nós olhamos aqui para esse texto de Cantares e nós vemos aqui Salomão ele dizendo: olha, apanhai-me as raposas
as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A floração da vinha é um ponto importante, porque se a vinha não tiver uma boa floração, não vai ter uvas. Então é um ponto importante, é um ponto que deve ser cuidado, é um tempo que deve ser zelado com todo cuidado, para que nada venha atrapalhar a floração da vinha, para que possa ter então uma boa colheita de uvas. E Salomão está dizendo: olha, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. Algum tempo atrás, irmãos, eu estudando sobre essa palavra, sobre esse versículo, eu fui ver que espécie de raposinha era essa. Essa raposinha que Salomão está dizendo, ela é uma espécie diferente. É uma espécie que é diferente da raposa que existe no Brasil. Essas raposinhas, elas são pequenininhas. E o que ela faz? Quando a vinha está no período de floração, ela começa então a atacar a floração da vinha. E se o agricultor ele não exterminar as raposinhas, ele não vai colher ouro nenhum, porque ela detona tudo. Ela come toda a floração da vinha. E trazendo isso no sentido espiritual, isso é uma realidade. Veja aqui, um pequeno animalzinho pequenininho desse tamanho, ele faz um estrago. Se não for combatido, o agricultor não vai colher uva nenhuma. E da mesma forma eu entendo, meus amados irmãos, que no sentido espiritual da nossa vida é a mesma coisa. Existem raposinhas que eu e você nós temos que combater. Nós devemos tomar cuidado, por quê? Porque essas raposinhas muitas vezes são coisas pequenas. São coisas que muitas vezes você olha e você não dá importância. Nós não damos importância porque são coisas pequenas, mas são através dessas coisas pequenas, se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos colher o fruto daquilo que com suor nós plantamos. E eu quero chamar a atenção para algo, que o período de floração ele antecede o período da frutificação. Então, se você não zelar pelo período da floração, você não vai colher fruto. E eu entendo, meus amados irmãos, que tem pessoas, aleluia, que tiveram todo o trabalho de plantar, de zelar, de regar, de cuidar, cresceu, agora está no período da floração. Só que quando chega muitas vezes no período da floração, a pessoa então ela já não está mais vigilante como ela estava no princípio, como estava no começo. E o que acontece? Vem então as raposinhas e elas começam então a danificar a floração. E causando dano à flor, não haverá fruto. Fala para esse irmão assim: sem flor não há fruto. Quantos sabiam disso? Sem flor não há fruto. Só que são coisas pequenas, são coisas insignificantes, muitas vezes entra na nossa vinha e nós estamos desapercebidos. E enquanto o Espírito Santo revelava ao meu coração e eu perguntava ao Senhor o que representa essas raposinhas hoje, Deus começou a falar acerca de diversas raposinhas que eu e você nós temos que combater na nossa vida, para que nós possamos colher o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa vinha, para que a nossa vinha não venha ficar estéril. Então tem pessoas que lutaram tanto, agora a vinha está florescendo, mas não estão tomando o devido cuidado. O que é que vai acontecer? Não vai colher o fruto. Fala para esse irmão: você deve ter cuidado desde o início até o fim. Não é só no início. Quando está no primeiro amor é coisa maravilhosa, mas irmãos, plantar trabalho. Você tem que catar as ervas daninhas, você tem que arrancar os patinhos, você tem que estar vendo os insetos. Dá trabalho. Então tem pessoas que no começo, quando está no primeiro amor, está cuidando, está ali regando, está ali vendo se não tem nenhum bichinho causando dano. Mas conforme os dias vai passando, o tempo vai passando, a pessoa então ela se cansa. E quando chega no período de floração, que é no período que a pessoa tem que mais zelar. Por quê? Porque está perto de colher os frutos, a pessoa relaxa. E é nesse relaxamento que as raposinhas ela entra. Então eu perguntava para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que representa hoje essas raposinhas? Sabe a primeira raposinha que o Espírito Santo ele revelou? Que tem causado dano na floração de muitas vinhas, e muitas pessoas não estão colhendo fruto justamente por causa dessa raposinha. E nos dias de hoje essa raposinha tem agido como nunca. A raposinha é chamada medo. Fala para esse irmão assim: tome cuidado, porque o medo
É a fé ao contrário. Você sabia disso? Que o medo é fé ao contrário. O medo é a fé ao contrário. Jó dizia: aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu temia, me aconteceu. Jó sempre teve medo de perder os bens e perder os filhos. Foi justamente a área que o diabo se levantou e atacou ele. É claro que tudo com a permissão de Deus, mas foi justamente a área que o diabo se levantou. Então nós devemos guardar o nosso coração e repreender o medo da nossa vida. Sabe por que eu digo repreender? Porque o medo é um espírito. E Paulo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Então é algo que tem que ser combatido, é algo que nós não podemos deixar jamais entrar na nossa vida. É a raposinha chamada medo. Por quê? Porque se você permitir ela entrar, ela vai crescer e ela vai causar dano, e você vai ficar sem colher fruto nenhum. Principalmente, irmão, nos dias em que nós estamos vivendo. Tenho dito que essa pandemia, ela veio com a permissão de Deus, e Deus permitiu, sabe para quê? Para mostrar quem é e quem não é. Para mostrar quem é e quem não é. Eu digo da minha casa, tem pastores acovardados aí dentro de uma parede, enquanto o rebanho está ao léu. E eu digo: o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu não perco um minuto de sono por causa dessa pandemia. Se eu tiver que morrer por isso, eu vou morrer. Se não chegou a minha hora, eu não vou morrer disso. Quando chegar a hora, eu posso estar andando na rua, eu posso tropicar, bater a cabeça e partir para a glória, mas jamais vou abandonar o meu rebanho no momento que mais precisa de mim. Então nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque são raposinhas que vão entrando. E o medo, ele se assenhoreia de nós. Ele começa a entrar na nossa vida, e o medo, ele traz consigo o quê? A palavra de Deus diz que aquele que entende não é aperfeiçoado em amor. O que João está querendo dizer com isso? Que quando você compreende o amor de Deus, quando você entende o amor de Deus, você sabe que Deus ele te ama, que Deus ele cuida de você, e se ele cuida de você, não há por que temer, não há por que ter medo, porque você tem um Deus que ele é Pai, um Deus que ele próprio declarou na palavra dele, até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Portanto, querido, você é dele, você pertence a ele, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ninguém parte sem querer dele dessa terra. Sabia disso? Então, me entenda bem, estou dizendo para vocês que acreditando em Deus, não é isso. Mas jamais eu vou parar de fazer a obra de Deus por causa do medo da pandemia, não. Eu estou fazendo a obra de Deus, se eu não creio que Deus pode me guardar, estou fazendo o quê? Se parar, pastor, vai ter pastor que morreu porque chegou a hora. Chegou a hora, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e foi para a glória. Amém? A palavra de Deus diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Nós não entendemos, irmãos, a dimensão da morte, nós não vemos a morte como Deus vê. Para nós a morte é algo terrível, mas Deus vê a morte como sono. Então jamais permita que o medo entre dentro de você. Tem pessoas que vão estar gripadas nessa época e ficam no desespero. Fica gripado, fica no desespero, começa a entrar em parafuso no celular. Já vimos o pior, já vimos aqui essa doença. E muitas vezes é uma simples gripe. Do ano passado, nós fomos de gripe que a gente teve, se fosse ficar, aí nós já era para ter endoidado. Teve que pagar. Não, eu faço o meu chá, lá os multigripe ali e acabou. Amém. Então, meu querido irmão, não é porque também não estou dizendo que você não tem que se guardar, que você não tem que se proteger, tem que proteger, tem que se guardar, tem que evitar aglomeração, tem que usar máscara, tem que obedecer às autoridades, mas você não pode deixar o medo dominar a tua vida. Quantas pessoas estão lá com medo do marido perder o emprego, está com medo, muitas vezes do filho ficar desempregado. Você não tem que ter medo, você tem um Deus que ele cuida das asas do céu, Deus que ele sustenta tudo pelo poder da palavra dele, ele cuida de você. Um Deus que diz: olhar para as asas do céu, ela não semeia, ela não planta, não fio, nem ajuda em celeiro, mas eu contudo eu as alimento. Não tem de vós muito mais valor do que era homens de pequena fé.
Então, se você é de Deus, se você pertence a Deus, qual é o pai que vai cuidar do filho e da filha? Mas existem outras raposinhas também, que danificam a vinha. E quando você está prestes a colher o fruto, quando a vinha está para florir, vem elas e destrói. É a raposinha da dúvida. Segunda raposinha. Ela jamais permita que a dúvida entre dentro do teu coração. Mas a dúvida é algo terrível. Você pode ter as maiores promessas de Deus. Se você permitir a dúvida entrar dentro de você, está tudo acabado. Porque Deus não opera da dúvida. A dúvida é o oposto da fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançado de uma parte para outra. E ele próprio diz: não pense ao homem que receberá alguma coisa do Senhor. Porque Deus não opera onde há dúvida. Deus não tem como agir onde há dúvida, há incredulidade. Deus não opera nessas duas áreas. Então nós temos que guardar o nosso coração, porque muitas das vezes é uma raposinha que quer entrar devagarzinho. Muitas vezes você olha a circunstância é contrária. Muitas vezes você olha os problemas que estão dentro do teu lar, está dentro da tua casa, está em alguma área da tua vida, e você, em vez de crer que Deus vai solucionar, que Deus vai resolver, e que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, muitas vezes você deixa a dúvida entrar no teu coração. Ah, mas será que vai acontecer mesmo? Tá? Eu estou vivendo o contrário do que Deus falou. E daí? Vai estudar a Bíblia. Olha para a vida de Abraão. Olha para a vida de José. Estava tudo contrário na vida deles. Mas jamais eles deixaram de crer. Olha para Moisés, 40 anos no deserto. Teve que desaprender o que aprendeu no Egito para aprender com Deus no deserto. Aí Deus cumpriu a promessa. E muitas das vezes Deus vai fazer a mesma coisa. Muitas vezes Deus vai te levar para o deserto. Sabe para quê? Para tirar o Egito de dentro de você, porque você tem coisas do Egito ainda, você tem coisas do mundo lá fora ainda, e o deserto vai tirar isso de você. É forte, mas é a verdade. O povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. E está cheio de crentes aí que saíram do mundo, mas o mundo está dentro do coração ainda. Tanto que você vê que os filhos de Israel ali no deserto, embora eles viram sinais, mar vermelho se abrindo, maná descendo, água saindo da rocha, eles duvidavam de Deus sempre. A dúvida deixou eles fora da terra prometida. Basta você ler Números capítulo 13. Eles duvidaram da promessa de Deus, dos 12 espias. Só José e Caleb foram os que creram. Os 10 duvidaram de Deus. E pela dúvida, rodearam em círculo por 40 anos, rodeando em círculo, andando em círculo, até que toda aquela geração de incrédulos morreram. Por quê? Por causa da dúvida e da murmuração. Porque quando eu duvido, eu logo murmuro também. A Deus prometeu, mas olha o que eu estou vivendo. Deus prometeu, mas olha, tudo ao contrário. Eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não se importa comigo. Não pensa assim. Você está sendo provado. Então, se você está sendo provado, glorifique a Deus, porque é através da tua prova que vai vir a vitória. Não pense em você que Deus vai dar a bênção de mão beijada para você. Não pense em você que a bênção ela vai vir de mão beijada, não. Que Deus vai te provar primeiro. A promessa para se cumprir passa primeiro pela prova. Paulo vai dizer acerca disso lá em Hebreus, porque vocês têm que fazer primeiro a vontade de Deus, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Só que tem pessoas que querem fazer o contrário. A pessoa quer alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus. Como que vai acontecer isso? Jamais. Então é necessário, Deus fala assim para esse irmão, Deus não pula etapas. Ele não pula etapas. Então, se levou para o deserto, vai ter que enfrentar o deserto. E por que Deus nos leva no deserto? Basta você ler Deuteronômio 8, para nos humilhar, para nós entendermos que sem Ele nós não somos nada, para nós entendermos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma outra raposinha, a terceira raposinha, a raposinha da insegurança. Quantos crentes inseguros, irmãos? Eu nem vou perguntar isso aqui. Mas se eu perguntasse aqui, quantos têm certeza da sua salvação? Pouquíssimas pessoas deveriam ter certeza. O que é isso? Inseguro.
Porque quando você está com a vida no altar, quando você tem intimidade com Deus, quando você está em comunhão com Deus, você sabe que a qualquer momento, se Ele vir, você sobe com Ele. Se você partir dessa vida, você vai morar com Ele. Você vai declarar como Paulo: olha, eu tenho desejo de deixar esse corpo ir com o Senhor. Vai ser muito melhor, porque para mim o morrer é lucro. Ele tinha certeza da sua salvação. E da mesma forma também, nós não podemos ter essa insegurança dentro de nós. Eu tenho que ter a convicção da minha salvação. A palavra de Deus diz que quem crê não será condenado, mas os que não crê já estão condenados. Então quem crê jamais entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então se eu creio realmente, eu não vou sofrer condenação. Paulo em Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se não há nenhuma condenação, eu tenho a segurança da salvação, eu tenho a âncora da salvação bem firme na minha vida. Só que nós devemos tomar cuidado, porque é uma raposinha que tem danificado a vida de muitos. Quando a pessoa é insegura, ela não consegue viver tudo que Deus tem para ela. Quando a pessoa é insegura, ela não se entrega totalmente, ela sempre fica com o pé atrás. A pessoa insegura é uma coisa terrível. Eu falo isso porque um dia eu fui muito inseguro. E vai chegar um momento que Deus vai dizer: filho, se entregue completamente nos meus braços. Filho, eu não pego carona com ninguém. Ou você entrega o meu volante, eu nem entro dentro do teu carro. Ela percebeu assim: Deus não pega carona com ninguém. Ou você entrega a direção da tua vida para Ele, ou você vai sair sozinho. É forte, mas é verdade. Deus não pega carona. Então você tem que entregar o volante da tua vida a Ele, confiar que Ele vai dar a direção para você, que é Ele que vai te guiar. É Ele que vai guiar a tua vida. Uma outra raposinha, irmãos, que tem causado dano, a raposinha da falta de fé. Está dura agora a Deus? A raposinha da falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que tudo que nós formos fazer nesta vida, nós temos que fazer por fé? Paulo vai dizer lá em Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. Se você for olhar para aquilo que os seus olhos contemplam, você está perdido. Mas quando você caminha pela fé, por mais que você vê as coisas ao contrário, por mais que você vê o diabo se levantando, você tem a certeza que a luta é momentânea, você tem a certeza que o diabo vai cair por terra, você tem a certeza que dias melhores virão e que Deus vai cumprir aquilo que te prometeu, porque você não está firmado naquilo que você vê, mas você está firmado na fé. Você anda pela fé, e quem anda pela fé tem a convicção da vitória. Então nós temos que levantar a cada novo amanhecer, tendo a consciência de que Deus está conosco e que nele nós somos mais do que vencedores. E pode vir o problema que for, pode se levantar a luta que for naquele dia, com ele você é mais do que vencedor e você vai vencer todas elas. Nós temos que andar por fé, irmãos, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, é impossível agradar a Ele. Então tem pessoas que muitas vezes estão para colher, mas não recebe por quê? Por falta de fé. Fé fala também de ousadia. Fé, ela fala também de obras, porque a fé sem obras é morta. Eu dei um exemplo esse dia, não adianta nada você dizer: eu tenho fé, mas se você não agir. Você tem que ter fé, mas você tem que agir também. Você tem que ter fé, mas pedir para Deus: Senhor, é o momento. Se Deus deu sinal verde, haja. Não fique parado, não fique parada. Tem pessoas aqui me assistindo aí. Deus está esperando um passo de fé seu. Deus está esperando você tomar uma posição diante dele. Até quando você vai ficar murmurando? Até quando você vai ficar reclamando? Até quando você vai ficar se lamentando da vida? Não adianta nada. Então a palavra de Deus vai dizer, Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Eu tenho que andar pela fé, mas eu tenho que agir também. Deus vai fazer a parte dele, mas cabe a nós fazer a nossa parte. E pode ter certeza, se você fizer a tua parte, ele vai honrar com a fé. Quer estar
com a tua vida a cada dia, sendo edificada, cheia de fé. Leia a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Estude as vidas dos maiores homens de Deus da Bíblia Sagrada, e você vai aprender com eles como andar pela fé, como caminhar pela fé, como enxergar o invisível. Porque basta você ler Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, homens que enxergaram o invisível, caminharam em cima daquilo que não estavam vendo, mas creram que Deus ia cumprir o que havia prometido a eles. E da mesma forma Deus vai cumprir na tua vida se você ter fé nele, se você crer nele, se você caminhar e jamais duvidar dele. O próprio Abraão é um exemplo de fé. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 4 que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele estava certíssimo que Deus cumpriria o que tinha prometido a ele. Isso é fé. Mas ele agiu também. Deus falou que ia dar a terra prometida, mas ele teve que peregrinar primeiro toda a terra. Ele teve que andar em toda a terra. Em cada lugar que ele chegava, ele levantava um altar. Deus falava: olha, eu vou dar essa terra à tua descendência, Abraão. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e oeste. Essa terra vai ser sua. Mas ele teve que pisar na terra. Então pise na terra, tenha fé. Dar a terra compete a Deus, mas pisar na terra compete a você. Tem que andar e andar lá para nós. E a última raposinha que eu quero falar nessa noite, porque as horas antes, é a raposinha da ansiedade. Fala para esse irmão, você deixa a ansiedade. Como que é terrível a ansiedade? E os dias que nós estamos vivendo são dias marcados por pessoas ansiosas. A pessoa não quer a bênção para hoje, ela quer para ontem. É terrível. Eu digo porque eu fui muito ansioso. Eu tinha uma coisa para fazer amanhã, eu nem dormia à noite pensando o que eu ia fazer. Quantas vezes de madrugada eu ficava pensando no serviço que eu tinha que fazer. Chegava no outro dia, o chefe me chamava e dizia: olha, aquele serviço que eu passei para você, esquece de lá, vamos ver outro serviço. Eu falei: o que adiantou ficar que nem desse? Então, a noite inteira acordando, me martirizando. Chegou aí, mudou tudo. Então o ansioso, ele sofre antecipado. Muitas vezes o ansioso, ele formula algo na mente dele, quando chegar na hora, nada daquilo é verdade, nada daquilo vai acontecer. Mas muitas vezes, por causa da ansiedade, por causa que a ansiedade também gera o medo, vai acabar acontecendo. Por quê? Por causa da ansiedade. Mas tudo começou com a ansiedade. Então Pedro vai dizer que nós devemos lançar sobre Cristo a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Fala para esse irmão: é Ele que cuida de você. Não é por que ter medo. Então, tira a ansiedade do teu coração, meu querido irmão. Descanse no Senhor. Saiba que a tua vida pertence a Ele. Não tem por que você andar ansioso. O próprio Jesus diz: olha, não andeis ansiosos. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Entregue a tua família hoje na presença de Deus, e o amanhã Deus cuidará. Fala para esse irmão: não tenha medo do amanhã, porque Jesus vai estar nele. O importante é isso. O importante é que Jesus vai estar no teu amanhã. Então não tem por que andar ansioso. Então, se você combater essas 5 raposinhas, você vai colher as uvas, você vai colher os frutos. Elas não vão causar dano, mas vigie nisso, meu querido irmão. É uma palavra de reflexão para mim e para você nessa noite, para nós vigiarmos mais, para não deixar essas raposinhas entrar. Muitas vezes são coisas insignificantes que nós não damos atenção, que faz um estrago grande, e nós ficamos então sem colher. Amém, meus amigos? Deixa essa palavra no nosso coração para você.